Uma das grandes preocupações em saúde hoje em dia é o colesterol elevado. O problema é que os medicamentos para reduzir o colesterol trazem uma série de efeitos colaterais, como dores no corpo, perda de memória, dificuldade de raciocínio e até mesmo queda de libido. Mas há maneiras naturais de melhorar o seu colesterol. Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você tomou um susto com o seu exame de colesterol, calma. O colesterol total alto não quer dizer muita coisa. É preciso se preocupar com o LDL oxidável, pequeno e denso. Esse é que é perigoso para o sistema cardiovascular. E nesse vídeo eu falo de uma fruta que vai lhe ajudar a reduzir exatamente esse tipo de colesterol. E claro, com as evidências científicas. E vou lhe mostrar também como avaliar corretamente o seu exame para que você não se assuste da próxima vez. Então assista o vídeo até o final, já curte, não esqueça o seu joinha é fundamental para o meu trabalho. Também compartilhe nos seus grupos e me diga, o seu colesterol está alto? Você avaliou o exame da forma correta? Coloque aí nos comentários abaixo. Conforme eu falei, colesterol alto não quer dizer muita coisa. O colesterol é fundamental à vida. Ele não pode ficar baixo. O nosso cérebro, por exemplo, tem uma grande quantidade de colesterol. Por isso que quando nós tomamos esses medicamentos para reduzir o colesterol, nós temos perda de memória, dificuldade de raciocínio, porque falta esse colesterol essencial ao cérebro. Também por isso que acontece dores no corpo, queda de libido, porque os hormônios como a testosterona, como o estrogênio, são produzidos a partir do colesterol. Vitamina D é produzida a partir do colesterol. O colesterol tem a sua importância. Mas eu sempre ouvi dizer, Moacir, que o colesterol alto aumenta a chance de ateroma, de gerar um infarto, de gerar um AVC. Não é bem assim. Na verdade, existe um tipo de colesterol, na verdade, dois tipos, que são potencialmente oxidáveis. São partículas pequenininhas e densas e que, quando oxidadas, elas geram o ateroma, que é aquela oclusão progressiva nos nossos vasos que pode gerar um rompimento no futuro. E aí sim vai ter um infarto, vai ter um AVC. Você está falando do colesterol LDL, Moacir, o chamado colesterol ruim, entre aspas? Não. Existem 11 tipos de LDL. E na verdade apenas 2 são pequenos e densos e portanto potencialmente oxidáveis. Moacir, mas como saber se eu tenho essas duas partículas de LDL perigosas? Isso aparece lá no exame? Não de forma direta. Por isso mesmo muitas pessoas estão tomando estatinas sem necessidade. Tem muita gente que está com colesterol alto, mas essas partículas estão baixas, ou seja, não precisariam estar tomando estatinas. E pior ainda, tem gente que está com colesterol normal, mas tem essas partículas altas, ou seja, está correndo um alto risco cardiovascular. Então, antes de falar da fruta que vai melhorar o seu padrão de colesterol, eu vou ensinar rapidamente como você vai fazer esse cálculo de forma correta. Já falei em outros vídeos aqui, mas não custa repetir. Você vai dividir o seu triglicérides pelo HDL, e esse número precisa estar abaixo de 1,7. Abaixo de 1,7, risco cardiovascular baixo, mesmo que seu colesterol total esteja alto. Um outro cálculo ainda mais importante é dividir o ApoB pelo ApoA. O ApoB e o ApoA você faz também, é um exame que se faz, exame de sangue em qualquer laboratório. Os médicos não gostam de pedir esse exame, mas ele é extremamente importante. Então o ApoB dividido por ApoA precisa estar abaixo de 0,8. Abaixo de 0,8, risco cardiovascular baixo. À medida que vai subindo, aumenta seu risco cardiovascular. Significa que você tem mais dessas partículas potencialmente oxidáveis. Então, essa é a maneira correta de avaliar como anda o seu colesterol. Então, para melhorar o seu colesterol, você não necessariamente precisa reduzi-lo. Você precisa, primeiro, melhorar o seu perfil, ou seja, diminuir essas partículas pequenas e densas, e também impedir ou dificultar a oxidação, porque é quando essas partículas são oxidadas é que elas geram o ateroma, que elas prejudicam nossos vasos. E aí tem uma planta que atua exatamente nesses processos, na verdade uma fruta muito conhecida aqui no Brasil, tem vários nomes, bergamota, mexerica, tangerina, isso mesmo.
é a Citrus bergamia. Ela é riquíssima, como todos nós sabemos, em vitamina C, em ácido ascórbico, que já é um grande benefício. O ácido ascórbico é um dos antioxidantes mais conhecidos e mais potentes, combate os radicais livres. Por isso só, já melhora, já reduz esse ataque oxidativo às nossas artérias, mas são nos compostos fenólicos dessa fruta que tem a sua fração mais curiosa no controle do colesterol. Ela é rica em naringina, neoesperidina, rutina, neoeriocitrina. Esses compostos fenólicos têm uma atuação em vários mecanismos que melhoram o perfil do nosso colesterol e impedem essa oxidação, conforme esse estudo que vai aparecer aí na sua tela. Eu vou deixar esse estudo, pessoal, lá no meu Instagram e também na íntegra lá no meu Telegram. Meu Instagram é fácil você encontrar, digita Moacir Rosa que você me encontra, e o meu Telegram eu vou pedir para colocar aí o endereço e vai estar lá esse estudo na íntegra, vale a pena conferir. Segundo o estudo, esses compostos fenólicos atuam em várias frentes. Primeiro, atua em uma enzima conhecida como colesterol 7-alfa monooxigenase. Essa enzima é responsável pela formação de ácidos biliares lá na nossa vesícula. Os ácidos biliares ou sais biliares são fundamentais na digestão das gorduras e ele é produzido a partir do colesterol. Então, quanto mais sais biliares, quanto mais é favorecido essa síntese, menos colesterol estará em circulação. Então, ela atua exatamente nessa enzima, a colesterol 7-alfa monooxigenase. Depois, a neoeritrocina e a naringina reduz a oxidação desse colesterol pequeno e denso. Então, mesmo que você tenha colesterol pequeno e denso em circulação, esses dois flavonoides vão reduzir essa oxidação, ou seja, vão proteger você. E também existe um mecanismo proposto na ativação do AMPK. O AMPK é responsável pela homeostase da glicose, ou seja, o extrato de bergamota também melhora muito a sensibilidade à insulina, fundamental para quem tem diabetes, por exemplo, e também melhora o nosso perfil lipídico, ou seja, melhora essa fração, aumenta essa fração de colesterol positivo e reduz essa fração de colesterol potencialmente oxidável. As notícias são ótimas, são boas, mas tem alguns problemas, né? Como sempre, né? É o que eu sempre falo em quase todos os meus vídeos, né? Deus dá a farinha e o diabo fura o saco. Primeiro, todos os estudos com relação ao extrato de bergamota foi feita com a bergamota da Calábria, que é natural lá da Itália. Então, existem espécies similares aqui no Brasil, mas não foi feito nenhum estudo com as frutas daqui do Brasil. Então, nós não sabemos se o perfil de flavonoides daqui é parecido com a de lá. Esse é um problema. Segundo, a concentração. Os estudos são feitos com esses flavonoides hiperconcentrados. Então, pode ser que você tenha que consumir uma quantidade tão grande dessas frutas para ter o efeito terapêutico que não justifica. Bom, existe no mercado extrato seco padronizado. Inclusive, existe um que é extremamente poderoso, que vem ali dentro de lipossomas, que favorece a absorção. O nome é Vasguard. Mas aí vem outro problema, um preço extremamente salgado. É muito caro o Vasguard, que é esse extrato seco padronizado com esses lipossomas. É um preço bem salgado. Para quem pode pagar, é uma ótima alternativa. Mas para quem não pode, existe uma outra plantinha que também é muito interessante, que é a Red East Rice, conhecido como arroz vermelho, arroz selvagem. Esse arroz vermelho atua parecido com as estatinas, tá? Ela inibe de forma seletiva a HMG-CoA redutase, que é a enzima que está lá na via do mevalonato, inibe a via do mevalonato e diminui a concentração de colesterol. O problema é que ela diminui a produção do colesterol como um todo, mas não é tão poderosa como a estatina e não gera tantos efeitos colaterais. Também é uma boa pedida para quem tem esse problema de colesterol elevado e está com esses padrões ruins. Agora, a grande dica que eu trago para vocês aqui é mudança de estilo de vida. O que sobe esse colesterol ruim, Moacir?
comida processada, refrigerante, alimento industrial, é o que a gente sempre fala aqui, né, pessoal? Alimento industrializado é açúcar, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, esse colesterol ruim não é a gordura natural que faz ele subir. A gordura natural ajuda sim a subir o colesterol total, mas essas partículas aterogênicas são especialmente influenciadas pelo consumo de açúcar e farináceos, né? Carboidratos simples. Então, muito cuidado com a sua alimentação. E outra coisa que vai ajudar você a manter um padrão ideal de colesterol é o exercício físico. O exercício físico, principalmente o exercício intenso, melhora muito o seu padrão de colesterol. Pessoal, não deixe de conhecer o meu site www.ddador.com.br. Lá tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico. Esse suplemento que eu falei aqui, que é o Red Yeast Rice, está lá, tá? Tá lá. O Vasguard eu não coloquei lá porque é muito caro, mas você acha em qualquer farmácia de manipulação. Todos os suplementos estão lá no meu site. Meus cursos estão lá, materiais gratuitos. Não deixe de conhecer o meu site. E se você não é inscrito no canal, pessoal, não paga nada. Basta clicar em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Não deixe de compartilhar, não se esqueça do meu joinha. E eu aguardo vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!